O Internacional encaminha a contratação do seu primeiro reforço para a temporada. Vamos trazer detalhes sobre o nome do jogador que é aprovado pelo técnico Roger Machado e mais, uma sondagem na Europa que o Inter está de olho visando na grana que pode render ao Colorado. Você confere tudo isso aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, eu prometi que voltaria ainda hoje se o Inter anunciasse ou estivesse próximo de algum reforço, tivesse alguma novidade importante. E de fato ela apareceu, pessoal. No fim da tarde, o meu colega André Hernan, jornalista do centro do país, trouxe a informação que eu consegui confirmar. O Inter está contratando o volante Ronaldo, jogador que na última temporada atuou pelo Juventude. Jogador de 28 anos, volante, pode fazer tanto a primeira como a segunda função. O jogador está assinando um contrato de 2 temporadas com o Internacional. Mas quem é Ronaldo Sonda? Eu vou tentar explicar aqui a carreira desse jogador, que foi revelado pelo Flamengo, teve passagem pelo Atlético Goianiense, jogou também no futebol japonês e esteve no Juventude nos últimos 6 meses. Ele assinou um contrato de 6 meses com a equipe gaúcha na metade do ano passado, para substituir o Kaique. Lembram do Kaique, volante do Juventude, que foi destaque no Campeonato Gaúcho? Pois bem, ele se machucou após o gauchão, teve uma grave lesão, inclusive ainda está fora, e o Juventude contratou o Ronaldo para ser o substituto. Ele foi muito bem, terminou em alta temporada, mas não renovou seu contrato com o Juventude, preferiu ficar livre no mercado, estava encaminhado com o Vitória, seria reforço do Leão para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas na última hora recebeu um contato do Internacional e preferiu jogar aqui. Gostaria de permanecer no sul do Brasil, já trabalhou com o técnico Roger Machado, não no Juventude, mas sim no Bahia, lá em 2020, quando o Roger foi treinador da equipe baiana. Então o Inter está acertando a sua primeira contratação da temporada, Ronaldo, volante de 28 anos. Isso pode ser um indicativo da saída de Thiago Maia? Eu não tenho essa informação, confesso, mas é uma leitura possível de ser feita. Mesmo que o Ronaldo ele seja até mais primeiro volante do que de fato segundo, mas existe sim uma chance desse jogador ser uma espécie de substituto ao Thiago Maia, porque o Inter já tem Fernando, já tem Rômulo e agora agrega o Ronaldo. Pode ser também que o Inter esteja pensando em uma substituição a longo prazo do Rômulo, que pode ser vendido para a Europa, e também do Fernando, que é um jogador que está já no fim da sua carreira, e o Inter sabe disso, um jogador que não vai jogar todos os jogos. Então, são várias leituras feitas a partir da contratação que o Inter está fazendo. Repito, Ronaldo, volante de 28 anos que estava no Juventude. Inclusive, pessoal, trazendo um bastidor dessa contratação, o pessoal do Vitória está muito chateado com o Ronaldo, que estava apalavrado com a equipe baiana. O contrato estava na mão dele para ser assinado e devolvido nesta segunda-feira e hoje o Vitória ficou sabendo que ele optou pela proposta do Internacional. Então o pessoal ficou chateado lá em Salvador, esperava o Ronaldo por lá, inclusive ele era tido como um dos pilares do time do Vitória para essa temporada, era um jogador muito importante que o Vitória contava aí para sua temporada de 2025, está fechando com o Internacional. Ronaldo deve ser o primeiro reforço anunciado neste ano pelo Internacional. Bom, pessoal, virando a chave agora, falando de um jogador que vai render ainda milhões ao Internacional. Isso é praticamente certo. Resta saber apenas para onde ele vai e quanto dinheiro ele vai render ao Internacional. Eu estou falando de Johnny, jogador que recentemente despertou o interesse de grandes clubes do futebol mundial, Milan, Tottenham e também um time do futebol espanhol que é o Atlético de Madrid. Mas recentemente, pessoal, surgiu em Sevilha, onde o Betis joga, a informação em um jornal de lá que o Liverpool da Inglaterra está interessado na contratação do Johnny, ou pelo menos olhou a situação do volante colorado.
Bom, pessoal, o Liverpool é um time que está hoje em um patamar acima daqueles que eu citei antes, do próprio Milan, do Tottenham e também do Atlético de Madrid. O Liverpool é hoje um gigante europeu, um time que disputa os principais títulos, tanto da Liga Inglesa como também da Champions League. É um time muito importante e um time que tem recursos. Então, a gente tem que ficar de olho nessa situação. O Inter tem ainda 20% de uma futura transferência do Johnny. É um valor bastante expressivo. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma transferência do Johnny na casa dos 20 milhões de euros. E aqui eu estou chutando muito para baixo, porque o valor certamente será maior. Mas sendo 20 milhões de euros, o Inter tira 5 milhões de euros para si, tendo 20% desta nova negociação. Então, o Inter está de olho e muito em uma possível transferência do Johnny no continente europeu. É provável que ela não aconteça agora, nessa janela de verão aqui no Hemisfério Sul, mas ela pode acontecer, e a chance é maior, na metade do ano, na janela de verão dos europeus, que é a janela mais forte do mercado deles. E aí sim, o Johnny pode ser vendido e render milhões e milhões de reais aos cofres do Internacional, que precisa da grana. Já vendeu o Gabriel Carvalho, está de olho na saída do Thiago Maia, mas vislumbra também uma boa possibilidade de lucrar com o Johnny, um jogador que certamente deu alegrias ao torcedor do Internacional, infelizmente não com títulos, mas é um jogador que tende a dar um resultado financeiro muito bom ao Colorado. Bom, pessoal, agora sim, deixando esta segunda-feira de lado, eu volto amanhã, na terça, trazendo todas as informações do Internacional. Vai ter coletiva de reapresentação amanhã no Estádio Beira-Rio e a gente traz todos os detalhes aqui no canal. Um abraço e eu volto num próximo conteúdo.